aquele esquema, sempre conferindo para ver se está saindo o som, né? Porque quantas aulas a gente falou aqui e não saiu áudio nenhum. Deixa eu confirmar pelo YouTube aqui. Isso. Minha internet tá uma benção. Bom, aqui não está aparecendo, mas vai pela fé. Se não estiver saindo o som, amém. Não está carregando aqui. Consegue, mas ela está lá do outro lado, né? Mas vamos embora. Vamos embora. Deus está no controle, como diz. Irmãos, então, é o seguinte. Nós vamos usar como base principal esse livro chamado Ética Cristã, do Scott. Ele é do curso Vida Nova de Teologia Básica, que é uma série de livros. Esse é o volume 12 da série. E a gente vai utilizar ele inteiro, tá? Então, cada aula vai ser baseada principalmente em um capítulo desse livro. E, obviamente, eu vou utilizar outros materiais para complementar o conteúdo quando isso for necessário, tá bom? Então, é um livro muito bom. É um livro escrito especificamente para um público não acadêmico, digamos assim. Ele tem uma linguagem bem acessível e é muito bom. É um livro muito bom, tá joia? Então, hoje nós vamos falar sobre seguir Jesus no cotidiano, porque ética é justamente a forma como nós vivemos diante do Senhor. Por que ética e o que é ética cristã? Há uma diferença bastante grande, irmãos, entre ética comum e ética cristã. Obviamente, a ética cristã é pautada nos princípios da palavra de Deus. Não é a ética como geralmente o mundo secular ensina, ok? Então, eu quero iniciar fazendo essa pergunta: por que estudar a ética? Eu não sei quantos de vocês já fizeram a leitura ou tiveram a oportunidade de ouvir o famoso mito de Giges, que Platão apresenta na sua famosa obra A República. Platão é uma linguagem bem pesada, bem complicada, até porque o cara viveu há muito tempo, antes mesmo de Cristo. Então, é uma linguagem mais difícil, mas você encontra boas traduções para ler as coisas que o Platão escreveu. Mas quem já ouviu falar do mito de Giges? O mito de Giges. Ali está o livro A República. Basicamente, ele apresenta esse mito de um homem que encontra um anel de ouro, como está colocado na ilustração ali, e esse anel de ouro permite que ele tenha um poder especial. Ele percebeu que, ao girar o anel para um lado, ele ficava invisível. E quando ele girava para o outro lado, ele tornava visível novamente. E aí ele percebeu que com esse anel, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia entrar em qualquer lugar que ele quisesse, sem ser percebido e sem mesmo sofrer as consequências daquilo. Então, ele poderia, por exemplo, entrar em uma certa loja, roubar as coisas daquela loja, e ele não seria visto e, por isso, não seria punido por esse comportamento. E aí o Platão ele faz uma pergunta: se você pudesse fazer o que você quisesse, sem que ninguém visse e sem que você fosse punido por isso, você continuaria sendo uma pessoa moralmente correta? Você continuaria sendo íntegro? Tenta se colocar nessa situação.
Suponhamos que você tivesse o poder de ficar invisível e pudesse entrar em um banco, por exemplo, e retirar todo o dinheiro daquele banco. Você não seria visto por ninguém e não seria punido nem castigado por essa atitude. Mesmo assim, você continuaria sendo íntegro? E você renunciaria a essa oportunidade? Ou você levaria essa oportunidade imperdível adiante? Essa é a grande pergunta que o Platão levanta através desse mito de Giges. Então, por que ser uma pessoa moral? Por que ser uma pessoa íntegra, moralmente falando? Qual que é a razão disso? Por que as pessoas agem de maneira moral? Será que é porque elas estão sendo vistas e contempladas por outras pessoas? Porque a verdade é, irmãos, que basta uma oportunidade de fazer o que não deve para que a pessoa faça o que não deve. Muitos não fazem aquilo que é errado fazer porque ainda não tiveram a oportunidade de fazê-lo. Exatamente. Essa deve ser a nossa concepção. Eu não faço, não porque eu estou sendo visto pelas pessoas, mas porque Deus vê tudo o que acontece e é a Ele que eu devo prestação de contas e reverência total. Uhum. Sempre vendo. E a palavra diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Mas olha só, irmãos. Eu e você não temos esse anel que traz esse poder da invisibilidade. Mas a gente tem a oportunidade de fazer coisas escondidas que as pessoas não vão ficar sabendo. A gente não tem um anel, mas a gente tem um celular. E a gente fica, muitas vezes, isolado com o celular no nosso quarto, tendo a oportunidade de fazer coisas indevidas. É ou não é verdade? E aí? Por que nós não fazemos? Ou, infelizmente, por que muitas vezes fazemos o que não deveria ser feito? Por que eu ando ou procuro andar em integridade? Por que eu me esforço para andar de maneira reta? Por causa das pessoas ou por causa do Senhor? Ou por causa de Deus? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer o tempo todo. E há tanto tempo atrás, Platão levantou esse questionamento. É claro que Platão não era um cristão, então ele não tinha esse interesse para com Deus, mas para com deuses, porque essa era a concepção politeísta que ele tinha no passado. Enfim, então, qual que é a base moral para eu tomar decisões corretas? Qual que é a base moral? Onde se encontra a base moral? Se encontra no caráter benevolente e perfeito e imutável de Deus? Ou a base para eu agir corretamente se encontra na sociedade, na opinião das pessoas? Qual que é a base? Então, a ética, ela vai tratar justamente disso, dos comportamentos morais, mas não só isso, e sim também das intenções do nosso coração ao tomarmos determinada decisão. Porque não basta fazer o que é certo, irmãos. A motivação tem que acompanhar essa atitude. Haja vista Jesus repreendendo o tempo todo os fariseus que faziam tudo certinho. Andava bonitinho, externamente falando. Mas o interior era, como o próprio Jesus disse, sepulcro caiado. Era um caixão recheado de decomposição, de morte e de corrupção. Duas palavrinhas que a gente encontra nessa matéria de ética cristã é a palavra moralidade e ética. E vale dizer, irmãos, que essas duas palavras não significam a mesma coisa. Moralidade é uma coisa e ética é outra coisa diferente. A moralidade, por exemplo, ela diz respeito ao conteúdo daquilo que é certo e daquilo que é errado. Isso é moralidade. Conteúdo do que é certo ou errado.
Já a ética, ela diz respeito ao processo que determina o que é certo e o que é errado, ok? Então, moralidade é o conteúdo em si e a ética é o processo que determina esse conteúdo. A gente pode colocar dessa maneira. E olha só, dentro da ética, você percebe que eu elenquei ali 4 categorias. Essas 4 categorias estão dentro da ética. Então, quando nós estudamos ética, nós encontramos, por exemplo, tipos de éticas. A ética descritiva é uma delas. A ética descritiva, como diz o próprio nome, ela apenas descreve, ela apenas relata a moral de uma sociedade. Tal sociedade tem esse tipo de moralidade. Tal pessoa tem esse tipo de moralidade. Ou seja, ela apenas conta, descreve como que é aquela determinada moralidade. Quem geralmente faz isso são os antropólogos, quando eles visitam, quando eles viajam em suas missões aí, em suas pesquisas, em culturas diferentes. E eles então conhecem determinada cultura e eles fazem o quê? Eles comparam determinada cultura com aquela outra cultura. Ele coloca uma do lado da outra e apenas descreve como elas são diferentes umas das outras. Essa cultura entende, por exemplo, a relação de patrão e empregado dessa forma, mas aquela outra cultura entende dessa outra forma. Eles apenas descrevem a ética da sociedade. Então, ética descritiva é isso. O segundo tipo é a normativa. A normativa, como diz o próprio nome, ela já estabelece normas. Ela estabelece as regras. É assim que uma pessoa deve se comportar. É assim que uma sociedade deve se comportar. Então, ética normativa, ela estabelece o conteúdo, como que uma pessoa deve agir. Terceiro, metaética. A palavra meta, ela significa alvo, objetivo, propósito, basicamente é isso. Então, a metaética, ela trabalha investigando, irmãos, o significado moral de palavras. Por exemplo, o que significa a palavra bom? O que significa a palavra justo? O que significa a palavra correto? Então, ela vai investigar o significado da linguagem, o significado das palavras dentro do contexto de ética, ok? E outra coisa, para ficar um pouco mais claro essa questão da metaética, vamos pensar numa pessoa que é contrária, que ela não concorda com a prática da homossexualidade. Todo cristão deveria ser contra isso, obviamente. Então, a pessoa que é adepta da metaética, ela vai dizer o seguinte: olha, essa aversão que a pessoa tem à prática homossexual é apenas uma opinião pessoal dela. O fato de ela não concordar não significa que é errado. É a opinião dela. É a metaética. Ela usa essa linguagem dizendo que é errado, mas a prática não é necessariamente errada. É só uma opinião dela. Então é isso que a metaética vai trabalhar. É uma questão pessoal, de gosto pessoal. Por exemplo, eu posso gostar de sorvete de chocolate e o irmão pode gostar de morango. Gosto pessoal. Da mesma forma é em relação à prática homossexual. Ele não concorda, mas não quer dizer que é errada a prática. Quer dizer que ele não concorda, é a opinião dele. Não é assim a sociedade hoje? Coloca tudo no nível de opinião, de gosto pessoal. Até questões morais. Até questões morais. Então, se a gente for pegar isso, irmãos, e aplicar para outras áreas, a gente pode dizer, então, que o assassinato é uma questão pessoal, de opinião pessoal. O assassinato, o roubo, a calúnia e todos os outros pecados. A gente rebaixa tudo ao nível de opinião pessoal. E aí a sociedade vira um colapso absoluto. Absoluto. Não existe mais norma. Então a metaética trabalha com essa questão de entender o significado da linguagem. E quarto, nós temos a ética aretaica.
uma palavrinha diferente. O que significa aretaica? Significa virtude. Significa virtude. Então, a ética aretaica, ela coloca a sua concentração, coloca o seu foco em algumas coisas para você poder julgar se determinada atitude é errada ou é certa. Então, ela vai analisar vários fatores. Por exemplo, o primeiro fator que a ética aretaica vai observar, para você dizer se tal comportamento é certo ou errado, é a ação que a pessoa tomou. A ação em si, a atitude em si que essa pessoa teve, é uma atitude correta ou é uma atitude errada? Mas não é o único fator. O segundo fator, motivo. O que motivou essa pessoa a agir dessa forma? Qual foi a intenção do coração dela ao ter esse comportamento, ao tomar essa atitude? Terceiro, as consequências. O que aquela atitude que a pessoa tomou gerou de resultados? Qual foi a consequência que ela obteve ao tomar aquela decisão e aquela atitude? E por último, outra coisa, nesse ponto das consequências. Se o resultado de determinada atitude foi um bom resultado, logo significa que a atitude também foi boa, porque o resultado foi bom. É a lógica dessa ética aretaica. Resultado bom significa que a atitude foi boa. Se o resultado fosse ruim, logo a atitude tomada também seria ruim. É o que eles vão argumentar. E por último, o caráter da pessoa que tomou aquela decisão. Então, para você afirmar que uma atitude foi certa ou errada, segundo a ética aretaica, você tem que levar em consideração esses 4 fatores: ação, motivo, consequência e caráter. Ok? Então você percebe como que a ética ela é um campo bem amplo e bem minucioso também. Mas basicamente é isso, irmãos. Então, moralidade é uma coisa, ética é outra coisa diferente. E dentro dela existem as subdivisões ou os tipos de éticas, tá? Agora, sistemas éticos. Sistemas éticos. Está colocado alguns nomes ali que são um tanto quanto diferentes, mas vamos tentar explicá-los rapidamente. 3 subcategorias aqui, irmãos, ou 3 sistemas éticos que nós encontramos nessa matéria. Deontológicos, que é princípios, ou melhor, o sistema deontológico. A gente pode dizer que são princípios que vão determinar se uma atitude é certa ou é errada. E aqui nós entramos, por exemplo, nos mandamentos de Deus. O que determina se uma ação é correta ou é errada? Os mandamentos de Deus. Ali nós temos os princípios absolutos de Deus que determinam se uma ação é correta ou errada. Mas olha só, dentro do sistema deontológico, existe também a lei natural. Então, olha só, os mandamentos de Deus é uma coisa. Depois, ainda dentro dos deontológicos, a lei natural. E, por fim, o racionalismo ético. Vamos falar da lei natural, primeiramente. O que é a lei natural, irmãos? Para ficar mais fácil de compreender, eu faço outra pergunta. É possível a gente encontrar mandamentos morais ou direções morais corretas fora da Bíblia? É possível encontrar verdades morais fora da palavra de Deus? A lei natural vai dizer que sim. A lei natural vai dizer assim, olha, existe a revelação especial, que é a palavra escrita, os 66 livros da Bíblia, revelação especial. Ali existe tudo o que nós precisamos saber a respeito do perdão, da salvação, da vida eterna. Revelação geral, ou revelação especial. Do outro lado, nós temos a revelação geral, que é a criação da natureza. Deus também se revela através da natureza. A palavra diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo, em Romanos 1, também falou sobre a natureza
criada, que a divindade do Senhor é revelada através das coisas criadas e por isso os homens são indesculpáveis. Então isso é revelação geral. Dentro da revelação geral tem a lei natural. E a lei natural é o quê? São princípios morais fora da Bíblia. A gente pode pôr dessa forma para ficar mais claro. A lei moral, a lei natural são os princípios morais que nós encontramos fora da Bíblia. E a lei natural está dentro da revelação geral. Eu sei que é muito termo, muita coisinha, mas se a gente for devagarzinho, a gente consegue compreender bem e assimilar bem o conteúdo. Então é isso. Então, basicamente, a lei natural são princípios morais que nós encontramos fora da Escritura. Assim como nós encontramos, por exemplo, verdades científicas fora da Bíblia, a gente também encontra verdades morais fora da Bíblia, que são justamente a lei natural, ok? Existe um debate muito grande em relação a isso, irmãos, porque, assim, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que as nações que não temiam a Deus no Antigo Testamento eram punidas por Deus também, mesmo elas não tendo a lei escrita, a lei mosaica escrita. Aí eu pergunto, com que base Deus punia as nações pagãs, sendo que elas não tinham a lei revelada, a lei escrita nas mãos? Como que Deus seria justo punindo um povo que não tinha a lei mosaica nas mãos? A resposta é, embora eles não tivessem a lei moral, a lei escrita, melhor dizendo, eles tinham a lei natural. Indesculpáveis, exatamente. A consciência do homem é uma coisa fora da Escritura que torna o homem indesculpável. A consciência que ele tem. Olhando para o céu, ele consegue contemplar um Criador perfeito, um Deus grande e todo-poderoso. E isso já é suficiente para torná-lo indesculpável. Não é suficiente para salvá-lo, mas é suficiente para torná-lo indesculpável. Só é possível salvar essa pessoa com a revelação especial dentro da Escritura, porque é dentro da Bíblia que a pessoa vai conhecer tudo que Jesus fez por ela. Toda a obra redentora da graça. Ok. Depois temos o sistema teleológicos. Não é teológico, mas teleológico, que diz respeito ao telos, que significa objetivo final, né? Em outras palavras, uma atitude é considerada correta se ela beneficia um número maior de pessoas. Se a maioria das pessoas é beneficiada com determinada atitude, então essa atitude é uma atitude correta. Isso é mais um utilitarismo, irmãos. É mais um utilitarismo. Existe ainda dentro desse teleológico aquilo que os eticistas, quem são os eticistas? São os especialistas em ética, chamados de eticistas. Então, os eticistas dizem que dentro do sistema teleológico existe uma teoriazinha chamada de egoísmo pessoal. Ou seja, se eu fizer tal coisa e isso for me beneficiar, maravilha, eu posso fazer, não tem problema. É algo aprovado. É o que mais tem hoje em dia, para ser verdadeiro. As pessoas só fazem as coisas considerando o benefício delas em primeiro lugar. É totalmente condizente com o que Paulo escreveu, né? E claro, eu estou sendo irônico aqui. Porque Paulo falou assim, para a gente considerar o interesse dos outros acima dos nossos próprios. A sociedade faz isso, irmãos? Nem os cristãos estão fazendo, quem dirá os ímpios. Então, o sistema teleológico diz totalmente o oposto da palavra. Se isso me beneficia, então eu vou me priorizar. Eu em primeiro lugar. Uhum. Ela já quer a recompensa, a troca. Isso é lamentável. Inevitável, né, irmão?
E o terceiro sistema ético é o relativismo. Esse aqui é mais comum, a gente já ouviu falar mais vezes do que os outros dois, né? O que é o relativismo? O relativismo diz que não existe verdade absoluta. Não existe um padrão absoluto que deve reger a nossa vida. Tudo é relativo. Tudo depende da cultura, depende da minha criação, como meus pais me criaram. Tudo depende do contexto. Tudo é relativo. Então, aquilo que você considera errado, eu posso considerar certo. E está tudo bem. Aquilo que uma pessoa considera pecado, eu posso considerar até mesmo virtude. E está tudo bem. Podemos conviver com essas diferenças, ainda que contraditórias. Isso é o relativismo, irmãos. E a gente vê muito isso também presente no meio das pessoas, na nossa sociedade. Basta você tocar em algum assunto delicado demais para ser tocado. E ao longo do curso de ética, a gente vai tocar em assuntos pesados até, como, por exemplo, homossexualidade, aborto, pena de morte, clonagem humana, eutanásia e por aí vai. Porque são assuntos que fazem parte da ética. Então a gente vai tocar nesses assuntos e vamos ver como que esses dilemas podem ser resolvidos ou compreendidos à luz da palavra. E obviamente o relativismo já vai ser descartado de pronto, porque não tem como você relativizar questões morais. Se você relativiza isso, acabou. Então, é uma grande contradição. Geralmente, o relativista fala assim, não existe verdade absoluta. Essa é uma afirmação que ele faz. E o irônico em tudo isso é que essa frase, não existe verdade absoluta, é o quê? É uma afirmação absoluta. Ele cai em contradição na própria afirmação que faz. Não existe verdade absoluta. Aí você pergunta, até mesmo isso que você afirmou é relativo? Não, isso aqui é verdade. Caiu em contradição já, automaticamente. Não tem como evitar o que é absoluto, irmãos. Ok, então a gente já conseguiu ter um pouco de noção de como que a ética é importante. Porque a ética vai nos ajudar a viver de forma correta. A viver de uma forma que glorifica ao Senhor e que tem base na palavra. Então, basicamente, isso é ética. Esses sistemas que eu mencionei aqui são sistemas que vão aparecer na matéria ética de uma forma geral. Mas aqui o nosso objetivo vai ser trabalhar a ética cristã. Ética cristã. Então, vai ser focado no cristianismo, nos princípios da palavra, ok? Depois temos a ética cristã e o famoso dilema de Eutífron. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso também. Mais uma vez, eu recorro a Platão. Assim como o mito de Giges, que nós vimos no comecinho, ele também apresenta esse diálogo, que é o dilema de Eutífron. E olha só a pergunta que está colocada ali. Algo é bom porque Deus o ordenou? Ou Deus ordena algo porque isso é bom? Então, olha só. Dizer a verdade. Por que dizer a verdade é uma coisa boa? Porque Deus mandou falarmos a verdade? Ou porque falar a verdade é algo bom e por isso Deus ordena que seja feito? Esse é o grande dilema que ele levanta nesse diálogo aqui, irmãos. E para a gente responder a essa questão, que não é uma questão tão fácil assim, a gente precisa considerar a lei natural que eu falei anteriormente. A lei natural que está dentro da revelação geral, que eu mencionei.
E a gente vai falar daqui a pouquinho, se o tempo nos permitir. Mas antes disso, vamos estabelecer aqui a ética do Antigo Testamento. Qual que é a base principal, irmãos? A base principal da ética do Antigo Testamento. E a resposta é a lei mosaica. Essa é a base para toda a moralidade do Antigo Testamento. A lei mosaica. Por que a lei mosaica? Porque é na lei mosaica que Deus revelou o caráter dele. Não foi Moisés que inventou aqueles mandamentos todos, mas foi o próprio Deus que revelou a Moisés. Tanto é que as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus, como diz a palavra. Mas olha só, quando eu falo de lei mosaica, não pense nos 10 mandamentos apenas. Quando eu falo lei mosaica, pense nos 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio. Lei mosaica se refere especificamente a esses 5 livros sagrados. E dentro, irmãos, da lei mosaica, nós encontramos subcategorias, por assim dizer. Subcategorias de leis. Existe a lei moral, existe a lei civil e existe a lei cerimonial. 3 subcategorias dentro da lei mosaica. A lei moral é aquilo que é imutável e atemporal, serve para todas as épocas. Segundo, a lei civil, existe algumas coisinhas da lei civil que não se aplica mais para a nossa sociedade. Eram formas de Deus punir os crimes e os pecados que eram cometidos na nação de Israel. Então, algumas práticas de punição foram extinguidas, não se aplica mais na sociedade de hoje, mas há debates a respeito disso. Porque alguns consideram que sim, muitas coisas que eram aplicadas civilmente no passado deveriam ser replicadas hoje na sociedade, obviamente com uma certa modificação, de acordo com o contexto de hoje, do século XXI. E, inclusive, eu vou passar para os irmãos daqui a pouquinho justamente um trabalho envolvendo essa questão. Já eu falo a respeito disso. E terceiro, a lei cerimonial. Isso sim foi abolido, essa lei sim foi abolida totalmente. Como que ela foi abolida? Ela foi abolida com o sacrifício único, perfeito e suficiente de Jesus na cruz. Todos os rituais cerimoniais, irmãos, do Antigo Testamento, de sacrificar o animal, de fazer isso e aquilo outro, apontava para Jesus, o Cordeiro perfeito. Uma vez que ele veio e cumpriu perfeitamente a lei, aquilo foi abolido para sempre, definitivamente. Então, dessas 3 categorias, a lei cerimonial não existe mais. Sobrando, então, a lei moral e a lei civil. A lei moral e a lei civil. Ok? Muito bem. Então, eu coloquei aqui, né, uma ilustração, a lei mosaica, e aí os 3 compartimentos da lei mosaica: moral, civil e cerimonial. Muito bem, olha só. Esse é um livro. Tem uma palavrinha que a gente ouviu falar pouquíssimo. Eu creio que muitas pessoas sequer ouviram falar dessa palavra. Esse livro trata exatamente sobre essa palavra, mas você não vai encontrar essa palavra, pelo menos na capa dele. Que palavra que é? É a palavra... Ixi, esse aqui tá... É a palavra teonomia. Teonomia. Se você dividir a palavra, você tem a palavra
ou theos, que significa Deus, e a palavra nomia, que vem de nomos, que significa lei ou norma. Traduzindo, teonomia, a lei de Deus. Esse é o significado. A lei de Deus. Então, qual que é a ideia desse livro, irmãos? A lei de Deus no mundo moderno. Olha só, subtítulo. A relevância contínua da lei do Antigo Testamento. Esse autor, o Kennedy Gentry, que está vivo ainda, já é um senhor, mas ele está vivo ainda, ele é um teonomista. O que é um teonomista? Um teonomista é a pessoa que acredita que as leis morais e civis do Antigo Testamento, que eram aplicadas na sociedade de Israel, devem ser aplicadas no mundo de hoje também. A forma de punir os crimes deveriam ser os mesmos que era no passado. É um livro muito bom, é um livro muito interessante. E obviamente que o cara não é cego, aquela pessoa que fala, tem que aplicar tudo do Antigo Testamento para hoje, só que sem critério nenhum. Ele explica de uma forma muito bem explicada. Então, não, essa questão de aplicar, usaria as armas modernas, né? Isso. Antes da pedra. Mas a ideia, por exemplo, a ideia dele não é nem o método em si que era usado, mas assim, exemplo, a restituição no caso de um ladrão que rouba. Deveria ter novamente isso. Todo um sistema organizado para que isso acontecesse. E aí, irmãos, esse livro, o que vocês vão fazer? É aqui que eu disse que é o primeiro trabalho, mas vocês vão ter um tempo bem longo para fazer isso. Esse livro não tem disponível em papel, no material físico, somente em PDF, somente virtual. E ele é um livro disponibilizado gratuitamente, não precisa ser comprado também. Vocês vão fazer a leitura dele e uma resenha crítica dele, tá bom? É um livro pequeno, ele tem 50 páginas. Pequenininho. E é numa linguagem muito agradável de se ler também. Então, vocês podem iniciar a leitura desse livro e a resenha pode ser entregue no dia da última prova. Olha que maravilha. Que prazo, hein? Então, o prazo é grande e o critério vai ser também rígido, igual o tempo disponível. Tá bom? Então, no dia da segunda prova, vocês entregam a resenha e tá tudo certo. Então, nós vamos ter aí um período em junho. É junho, então tem um tempo tranquilo. Agora, o que é uma resenha crítica? Como que eu vou fazer essa resenha crítica? Vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou passar também por escrito todo o passo a passo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, então ninguém vai ficar perdido aí, tá? Detalhe, tem os irmãos, nós temos um grupo, para quem não sabe, no WhatsApp da sala de aula da matéria de Ética Cristã e Cidadania. Então, depois passem para mim o telefone, o contato, que eu adiciono os irmãos nesse grupo, porque é lá no grupo que eu vou colocar o livro em PDF. Pode mandar, irmã. Eu vou colocar o PDF do livro lá no grupo e também o passo a passo para elaborar essa resenha, tá? Então é isso. Teonomia é basicamente isso, irmãos. É um assunto que você não ouve falar em nenhum lugar, mas é um assunto muito interessante e vale muito a pena refletir, principalmente à luz de tanta impunidade que nós vemos hoje e à luz de tantos crimes que não são punidos à altura que deveriam. Então, exatamente. Uhum. Hoje é até virtude para muitos.
Verdade. Exatamente. Então, assim, havia um cuidado especial de Deus para com as pessoas no Antigo Testamento, né? Havia um cuidado especial. Deus se importava profundamente com as pessoas, principalmente com os desamparados. O órfão, a viúva, o estrangeiro, aqueles que não tinham a quem recorrer. Então, Deus assumia a defesa dessas pessoas. Tanto que a Bíblia fala em Provérbios que aquele que se compadece do pobre e ajuda o pobre é como se estivesse emprestando a Deus. E Deus não deve nada para ninguém, né? Então é isso, irmãos. Então, façam a leitura desse livro, porque vale bastante a pena. Próximo ponto aqui, a sobreposição da ética pessoal e ética social. Hoje em dia, irmãos, é comum os especialistas fazerem a separação entre ética pessoal e ética social. Ética pessoal seria o quê? Seria o que eu faço na minha vida particular. O que você faz na tua vida particular. Isso é ética pessoal. E ética social é o que as pessoas fazem coletivamente. É o que os grupos de pessoas na sociedade fazem. Mando sim. É o que as pessoas fazem coletivamente. Isso é ética social. Então, por exemplo, a gente volta a mencionar aquelas questões. Uma pessoa pode pessoalmente ser contra o aborto, mas isso pode não refletir a opinião da sociedade. A sociedade pode ser a favor do aborto e eu, pessoalmente, ser contra o aborto. Ou seja, eu sou excluído, então, da opinião da maioria. Porém, irmãos, essa é uma separação que os especialistas fazem hoje. Mas na ética do Antigo Testamento não existia isso. De você pensar de um jeito e a sociedade pensar de outro. Por quê? Eu acho isso muito interessante, porque em Israel existia a teocracia. Ou seja, quem mandava na sociedade era Deus. Era a lei de Deus que governava. Então, se eu tivesse uma crença pessoal, essa crença teria que estar presente também na sociedade. Todo mundo pensava da mesma maneira. Não tinha essa individualidade total. Eu penso de um jeito, a sociedade de outro jeito, e tem essa separação. Lá não. Todo mundo é uma coisa só. Por quê? Porque é a lei de Deus que governava o indivíduo e a sociedade. E os indivíduos formavam a sociedade. Então era dessa forma. Era dessa forma. Agora, irmãos, santidade como tema unificador da ética do Antigo Testamento. Qual que é a ideia central da ética do Antigo Testamento? É a ideia de santidade. A palavra santo, do hebraico kadosh, significa separado. Então, essa qualidade era uma coisa muito forte na ética do Antigo Testamento, porque Deus selecionou a nação de Israel, que não tinha virtude nenhuma, selecionou esse povo, escolheu esse povo e separou esse povo das nações pagãs. E fez desse povo a sua propriedade exclusiva. E como resultado, esse povo santo deveria refletir o caráter do próprio Deus para ser testemunha para as nações pagãs. Então essa ideia de santidade, de separação total, era muito forte na ética do Antigo Testamento. Muito forte. E Deus é um Deus zeloso. Ele separou o povo de Israel para si e estabeleceu normas. Olha, vocês devem viver dessa forma. Vocês devem glorificar o meu nome fazendo isso, agindo dessa forma, se comportando dessa maneira. E aí nós conhecemos tudo que Deus ordenou no Antigo Testamento em relação ao trato para com o necessitado, para com a viúva. Várias e várias ordens que Deus apresenta. Quando você lê o Pentateuco, você percebe isso. Pequenos detalhes até mesmo para o homem que saía para a guerra.
Várias e várias situações. Por exemplo, nós encontramos uma orientação que Deus apresenta em relação às guerras. Quando o povo de Israel lutava uma batalha e derrotava o inimigo, eles tinham que trazer aquelas pessoas para dentro da nação. E aí suponhamos que um guerreiro de Israel se apaixonasse por uma moça pagã de outra nação. Ele podia se casar com ela? E a resposta é sim. A Bíblia mostra que ele podia se casar com essa mulher e ela não poderia ser vendida como escrava, não poderia ser tratada como objeto, como geralmente as outras nações faziam. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo diferente. Deus escolheu aquele povo, separou aquele povo, então o comportamento desse povo deveria refletir o caráter do próprio Deus. Então, podia casar, mas não podia tratar de qualquer forma, de maneira indigna essa mulher e nem vendê-la como escrava sexual, porque é dessa forma que elas eram tratadas nas nações pagãs. Outra coisa que nós vemos Deus proibindo no Antigo Testamento, várias práticas que eram normais, irmãos, normais nas outras nações pagãs. Feitiçaria, espiritismo, adivinhação, tudo isso Deus abominou, proibiu terminantemente e estabeleceu até mesmo a punição, a forma de juízo caso alguém praticasse tais coisas. E o juízo era severíssimo. Era simplesmente a morte. Simplesmente a morte. Próximo ponto. Terceiro ponto aí. A obediência como lealdade pessoal a Deus. Nossa, entender esse ponto é muito importante, irmãos. É muito importante. Por que que uma pessoa tinha que fazer o que era certo? Só porque aquilo era certo? Ou ela deveria fazer aquilo que é certo por causa de uma pessoa? Ou seja, por causa da pessoa do próprio Deus? E a resposta é, por causa da pessoa do próprio Deus. Então ela deveria obedecer não por causa do mandamento em si, mas por causa da pessoa que mandou eu praticar aquele mandamento, o Senhor. Então a lealdade a Deus é que deveria motivar a obediência. Eu sou leal a uma pessoa e não simplesmente a um mandamento. Eu pratico aquele mandamento, eu obedeço aquele mandamento, mas por causa da pessoa que mandou eu obedecer, que é o Senhor. Então a lealdade do povo era a Deus, era a uma pessoa, ao Senhor. E não simplesmente a um mandamento, a uma regra, a uma norma fria, não. A uma pessoa. Essa era a lealdade. E Deus exigia esse tipo de comportamento, irmãos. Esse tipo de motivação. Ora, basta a gente pensar nos fariseus. Eles eram extremamente zelosos em cumprir o mandamento, em fazer o que é certo. Mas o coração deles estava, longíssimo de Deus. Eles não tinham lealdade a uma pessoa. Eles tinham lealdade a um mandamento. A um mandamento, a um preceito. E para Deus, isso não basta. Obediência sem coração é desobediência. A Bíblia não fala em Provérbios que o sacrifício do ímpio é abominável para Deus. A oração do ímpio é detestável para Deus. Por quê? Porque ele faz uma coisa que é certa, que é orar, mas o coração dele não está em Deus. E para Deus isso é melhor nem fazer nada, então. Lembra de quantas vezes que Deus levantava um profeta para repreender a nação, que fazia jejuns, que se cobria de cinza, que oferecia sacrifícios, mas o coração estava totalmente longe do Senhor? E Deus falava, eu não aguento mais essas festas, não aguento mais o som da música de vocês, para com esse barulho, para com essa festa, isso é abominável para mim. Porque o povo estava com o coração totalmente longe, totalmente longe. Então a lealdade... Oi? Exatamente.
Vocês estão matando as pessoas e estão vindo oferecer culto para mim? Né? Eu não vou receber isso. É o que Deus dizia. Então, lealdade a uma pessoa. A uma pessoa. É isso que Deus exige. Muito bem. Daí, irmãos, a gente vai para o próximo ponto. Dimensão social da ética do Antigo Testamento. Já percebeu como que os profetas do Antigo Testamento eram, muitas vezes, duros na mensagem? Amós é um exemplo disso. Tinha tanta injustiça social acontecendo, e eles não tinham, vou usar uma expressão bem popular aqui, eles não tinham papa na língua. Eles denunciavam o pecado ousadamente, ousadamente. E essa era a forma de eles acusarem mesmo. Então havia opressão, distorção da justiça, né? O pobre era injustiçado, o oprimido era totalmente injustiçado. O povo, mesmo assim, oferecia culto a Deus, mas desprezava o próximo. Isso é uma contradição muito grande. Então, Deus queria uma sociedade justa. E por isso, ele estabelecia normas. Não dá para a gente tratar de tudo, mas um exemplo que a gente pode mencionar. Olha só. Aquele planeta com o olhinho ficou um barato, né? O ano sabático é uma norma que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. O que o ano sabático ensinava, irmãos? A terra tinha que descansar depois de 7 anos de plantio e colheita. Depois de 7 anos, a terra deveria descansar. Durante o ano todo. E o povo tinha que confiar que Deus iria prover. Olha só que fé que o povo deveria ter. E quando o povo fazia isso, quando o povo deixava a terra descansar, eles estavam demonstrando na prática que eles confiavam mesmo no Senhor. E isso era um testemunho para as nações pagãs. Enquanto todo mundo estava plantando, não parava um minuto, eles paravam o ano inteiro e descansavam na providência do Senhor. Isso revela o quê? Uma confiança grande em Deus. E um amor também. Um amor incondicional a Deus. Ele mandou, eu vou fazer. Eu não vou plantar. Imagina só, você vivendo numa sociedade, irmãos, onde a subsistência era predominantemente agrícola. Se você não plantasse, você não colheria, e não colhendo, você não comeria, e não comendo, você morreria. Dependência absoluta de Deus. Um ano, não era uma semana, um mês, um ano sem plantar nada, apenas confiando na provisão de Deus. Então, ano sabático, Deus exigia isso. E ao fazer isso, como eu disse, o povo demonstrava que confiava mesmo na provisão do Senhor. E do lado, a segunda ilustração é em relação à respiga. Qual que era a ordem? O dono fazia a colheita da sua plantação, mas ele não podia fazer a colheita nas laterais, nas beiradas. E além disso, à medida que ele fazia a colheita, quando caísse algum alimento no chão, ele era proibido de recolher aquele alimento. Exatamente. Porque os necessitados iam usufruir disso que caía no caminho e do que estava na beirada. O que é isso, irmãos? A Ruth. A Ruth é um grande exemplo disso. Isso é o que, irmãos? A gente pode dizer que essa ordem de Deus era um tipo de assistência social no Antigo Testamento. Só que não aquela assistência social que você entrega de mão beijada para os muitos que são folgados. Por quê? Porque esses necessitados tinham que ir lá colher. Tinham que trabalhar, por assim dizer, para pegar o que estava no chão, o que estava na beirada do plantio. Era uma assistência social, mas não de mão beijada, como a gente vê por aí. Ok? Então, a gente vê aqui o interesse que Deus, a preocupação,
o interesse que Deus tinha pelas pessoas necessitadas e excluídas da sociedade. Essa era a ética do Antigo Testamento, irmãos. Agora, rapidamente, só vou dar uma pincelada para a gente finalizar. A ética do Novo Testamento, irmãos. A ética do Novo Testamento. Olha só. O foco da ética do Novo Testamento recai sobre a igreja do Senhor Jesus. Olha só. No Antigo Testamento, o foco era a nação de Israel. A teocracia. A nação de Israel deveria ser uma nação exemplar para as nações pagãs. Mas com a vinda de Cristo, o foco não é mais uma nação. O foco passa a ser a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é multiétnica e também multinacional. O foco não é mais os judeus. Agora se estendeu para todos os povos. E você percebe, então, essa mudança acontecendo. Outra coisa, o foco central do Antigo Testamento, a gente percebe que era o cuidado para com os necessitados, para com os excluídos da sociedade. No Novo Testamento, isso também tem. Existe também essa preocupação para com os pobres. Por exemplo, se você ler a carta do apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, você vai perceber essa preocupação. Havia ricos na igreja que desprezavam as pessoas pobres. E alguns ali no meio da igreja davam preferência a essas pessoas ricas. Tanto que Tiago escreve assim: olha, vocês que, quando chega uma pessoa rica, toda ornamentada na igreja, dizem para elas: olha, senta aqui na frente, no melhor assento, no melhor lugar. Aí chega um pobre e fala: senta aqui do estrado dos meus pés. Então havia injustiça social e até preconceito social, indiferença social no Novo Testamento. Por isso Deus ordena coisas específicas em relação a essas pessoas desprezadas. Por exemplo, o Senhor fala também que os pobres sempre vão existir. Olha só, uma notícia para quem acha que Deus tem riqueza para todo mundo. Que Deus vai tornar rico todo mundo. A Bíblia diz claramente em Mateus 26 que os pobres sempre vão existir em nosso meio. Só que isso não quer dizer que eu posso, então, tratar de qualquer jeito, já que vai sempre ter pobre mesmo no mundo, então não adianta nada cuidar dessas pessoas ou ajudar essas pessoas. Não. Eu tenho que ajudar essas pessoas, mesmo sabendo que sempre vai existir pessoas pobres. Isso aqui é um tiro na teologia da prosperidade, irmãos, que diz que todo crente vai ficar rico se reivindicar, que Deus tem riqueza. Eu não estou dizendo aqui de suprir necessidade, de ter até uma vida boa, não. Estou falando de nadar em dinheiro. Isso Deus não tem para todo mundo. Isso é um fato. Por mais que você se esforce, você não vai nadar em dinheiro. É o que a sociedade hoje mais prega, né? Principalmente a teologia da prosperidade. Você pode sim, e você consegue ser uma pessoa próspera e até financeiramente confortável. Agora, nadar em dinheiro como se fosse uma promessa exclusiva para todos os crentes, isso não. Isso não. Não é uma promessa de Deus. Não tem como existir isso aqui. Porque existem sonhos, existem determinadas coisas que é o próprio que faz. Uhum. Então, não depende, né? Não tem como existir. E outra, eu tenho certeza que Deus faz de algumas pessoas ricas, porque é Deus quem faz também essa questão, irmãos. Não é só esforço pessoal, não. É Deus quem faz o pobre e faz o rico. A Bíblia fala também que Deus faz o mudo, faz o cego, faz tudo. Deus faz tudo. Mas por que Deus faz de algumas pessoas ricas? Para que elas desenvolvam a virtude da generosidade e compaixão. Muitos têm mais do que outros, não para esbanjar, mas para ajudar quem tem pouco. A gente não entende isso. Para ajudar os necessitados. Não é para ficar esbanjando ou ostentando. Mas isso é mais benéfico, irmãos,
para quem está doando do que para quem está recebendo, porque aquele que doa, ele se torna mais abençoado, ele se torna mais parecido com o Deus, que é o grande doador. Então, se ela tiver os olhos espirituais sensíveis... Não seria o caso da pessoa conseguir muito, né? Ter bastante, conseguir bastante para ajudar quem precisa. O suficiente. O verdadeiro cristão, ele não se importa em ter bastante. Ele quer ajudar. Conseguir bastante para ajudar bastante. Uhum. E eu digo que sempre a gente vai ter a oportunidade e até condição de ajudar de alguma forma, ainda que pouquinho. Porque quando fala em ajudar, em ser generoso, a gente só pensa em coisas muito grandes, né? Doar uma casa. Não. Exatamente. Aquilo que é pouco para mim, para o outro pode significar muito. Por exemplo, se eu perguntar para você, tem no teu guarda-roupa pelo menos uma peça de roupa que você não usa? Sempre tem pelo menos uma, ou que a gente usa pouco. Sempre vai ter alguma coisa, irmãos. E sempre vai ter alguém que não tem nenhuma sequer. Outro dia, esses dias atrás, uma moça apertou o interfone lá de casa e ela estava vendendo aquelas pipoquinhas doce que tem a embalagenzinha rosa, sabe? Aquela pipoquinha bem gostosa. E eu já tinha visto essa moça no semáforo vendendo. Já tinha, inclusive, comprado uma vez dela só para ajudar. E ela chegou lá oferecendo. E você via na pessoa, né, o sofrimento, a dificuldade. Ela não olhava nem no olho, assim, sabe? Ela tinha receio até de conversar, falava baixo. Aquela pessoa sofredora que não consegue nem falar numa voz audível porque tem medo de ser rejeitada. O sofrimento é tão grande, a rejeição é tão grande que não consegue nem falar num tom audível. E ela ofereceu a pipoquinha, perguntei o valor, 5. Falei, vou de 5 a pipoquinha? Eu falei, eu vou ficar com uma. Aí eu fui, peguei o dinheiro, entreguei para ela, aí ela veio com a pipoca para oferecer. Eu falei, não, pode guardar a mercadoria para você vender para outra pessoa. Saiu de lá numa felicidade, irmãos. Aí eu pergunto, o que é 5 reais? Para ela, aquilo poderia salvar o dia dela. Então, a gente pode ajudar com um pouquinho que a gente tem. Não precisa de grandes coisas, de grandes doações. Se puder, ótimo. Mas se não... Então, eu sei, acho que eu sei quem que é. Enquanto o senhor tem, enquanto o Brasil, eu estou fazendo isso, não tinha até errado isso. Não, é mais, né? A gente fez esse ponto para ele, né? Nós nem vamos no caminho, as crianças toda noite com sorvete. Ele ficou tão feliz, falou, Deus esticar minhas pernas, descansar. Imagina só, senhorzinho tendo que fazer isso ainda, né? Aí ele, toda vez que ele passava no mundo, para lembrar. Então, irmãos, a ética do Novo Testamento, ela tem esse foco em ajudar também. Tem também esse foco em ajudar as pessoas necessitadas. Mas olha só, ali está colocado uma deontologia reinterpretada. Por quê? Porque o foco do Novo Testamento é uma ética preocupada não só com atitudes corretas, mas também com intenções santas, com intenções puras, com caráter íntegro. Razão pela qual Jesus repreendeu tanto os fariseus que arrotavam santidade, mas eram podres espiritualmente. Exemplo, em Marcos 7,16, Jesus menciona o Corban. O Corban era uma oferta que eles separavam e dedicavam única e exclusivamente para Deus. Era uma oferta que não podia ser destinada
para outra pessoa, senão para o Senhor. O que os fariseus faziam? Eles não ajudavam pessoas da própria família que estavam necessitando muito de ajuda com essa desculpa de que é corbã, é oferta dedicada a Deus, não posso te ajudar. Olha só, Jesus repreendeu essa atitude. Repreendeu essa atitude. E qual que é a ideia, então, irmãos? A ideia é, você deve amar a Deus e ter compaixão das pessoas. Pois é. E aí, se a pessoa fizesse alguma coisa em nome de Deus, desprezando o próximo, isso não era amor. Isso era religiosidade hipócrita. Então, Jesus, todo tempo, ele mostra que eu devo amar e honrar a Deus e, ao mesmo tempo, ter compaixão das pessoas e amar as pessoas. Ora, não é o resumo de toda a lei? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso. Em colocar Deus como central e depois o próximo. E depois o próximo. Enfim. Então, nós vemos isso claramente no Novo Testamento. Outro ponto, segundo ponto aí, uma ética direcionada aos seguidores de Jesus. A gente vê isso bastante no Novo Testamento. Por exemplo, Deus exige um comportamento moral de quem? E a resposta é, daqueles que são seguidores de Jesus, daqueles que pertencem ao reino de Deus, que já entraram no reino de Deus. Dessas pessoas, Deus requer uma ética e uma moralidade correta, reta, pura e santa. Com isso, irmãos, eu quero dizer que que nós, e nem Deus, vai exigir, por exemplo, de uma pessoa que não conhece Jesus, o que ele requer de uma pessoa que conhece Jesus. Como que você vai exigir uma obediência, uma submissão de um ímpio que não nasceu de novo? Como que você vai fazer uma coisa dessa? A pessoa está morta em delitos e pecados, como que ela vai obedecer a ética, a moral cristã? A moral cristã. E aqui eu não estou falando de fazer o bem, daquela concepção de ajudar o próximo, de ter compaixão do injustiçado. Não, estou falando de coisas mais profundas mesmo. Tem coisa que somente quem é cristão vai poder obedecer. Porque passou da morte para a vida. Entrou no reino. Então, a ética do Novo Testamento, ela é direcionada também aos seguidores de Jesus. Aos seguidores de Jesus. E a gente pode até dizer que é uma tremenda injustiça você cobrar uma retidão cristã de quem não é cristão. Se você fosse cobrado antes da sua conversão, você ia ficar cabreiro da vida. Então, por quê? Porque o ímpio não tem poder do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo para obedecer. Ora, se a gente cobrar de uma pessoa ímpia uma atitude cristã, a gente está dizendo que o Espírito Santo ele não serve para nos dar poder para obedecer. Por quê? Basta um esforço da sua parte, basta você se esforçar que você consegue cumprir. Então, para que o Espírito Santo? Porque nós não entendemos ainda, irmãos, que o que nos capacita a obedecer a Deus não é nosso esforço. É o Espírito habitando em nós. É Ele que dá todo o poder necessário para você vencer os seus pecados, a sua carne. Não é o seu esforço apenas. O esforço vem após o seu novo nascimento. Você luta para ser uma pessoa santa. Mas esse poder para vencer vem do Espírito, não vem da pessoa. Por isso que não dá para cobrar dos ímpios que não nasceram de novo, que não entraram no reino. E o Novo Testamento mostra isso. O foco da ética são os seguidores de Jesus, aqueles que já fazem parte do reino, aqueles que já são novas criaturas. Ok? Agora são 10h10, a gente vai precisar finalizar aqui. Faltou só um pouquinho de conteúdo.
Mas não tem problema. O essencial foi transmitido aqui, irmãos. Eu ia mencionar a charada da irmã Raabe, naquela situação em que ela esconde os espias e conta uma mentira a respeito disso. Né? Além de ter contado uma mentira, ela cria uma estratégia lá, ela fala de uma forma que os homens conseguem matar ainda os perseguidores, né, dos espias. Aí a gente ia levantar algumas questões, né? Quando a gente se encontra em uma situação saia justa, como resolver essa situação à luz da ética? Você está numa situação que aparentemente, você é obrigado a escolher um pecado menor. E aí? No caso da Raabe, o comportamento que ela teve, a atitude que ela teve de contar aquela mentira, foi uma atitude agradável a Deus? Ela escolheu um pecado menor. Ela pecou de qualquer jeito ou não? Essa é a questão difícil. Porque se ela conta a verdade, ela praticou a verdade. Mas aí eles iam morrer. Os espias iam morrer. Eles seriam assassinados injustamente. Mas ao contar a mentira, eles foram preservados. Eles não morreram, mas ela mentiu. Ou seja, não tinha saída para ela. Há situações que a gente é obrigado a mentir por causa de um bem maior. São questões éticas, irmãos. Então, Abraão, o Isaac depois também, repetindo o mesmo caminho. Então, há situações que a gente precisa refletir à luz da ética. E a gente ia falar um pouquinho sobre 3 teorias que existem sobre isso, né? Mas nosso tempo já esgotou. Dá para a gente abordar na introdução da próxima aula. Por quê? Porque a próxima aula a gente vai falar sobre história. Então a gente vai falar de alguns personagens importantes da ética na história. Mas dá para a gente... Tem. Daniel, ele tinha que fazer uma escolha entre a vida dele ou não. E mesmo assim, ele preferiu ir para a cova dos leões e confiar em Deus. Talvez ali, se ela tivesse errado, talvez tivesse falado a verdade, confiar em Deus também podia mudar o cenário. Essa é uma teoria das 3 que existe. Essa teoria que fala assim: eu vou fazer o que é certo aqui, né? É evidente que eu não posso mentir, eu vou contar e deixo os resultados com Deus. Deus vai cuidar de mim. Essa é uma teoria. A Raabe? Então, mas essa atitude revelou que ela havia crido, porque depois ela é mencionada em Hebreus. Exatamente. Em Hebreus 11, ela é louvada por essa atitude de esconder os espias. Olha só. Se ela mentiu mesmo, ela foi elogiada. Aí que tá. Será que ela mentiu mesmo? Será que a atitude que ela teve é considerada o pecado da mentira? Aí que tá o ponto. Mas ela mentiu ímpia depois que ela se converteu. Então, acabou, né? Então, e ela foi elogiada. Se ela cometeu... Então, e se ela cometeu um pecado... Ruth também, ela era uma ímpia, vamos colocar de passagem. E ela escolheu seguir o caminho de Noemi, servir o Deus de Noemi, só que ela vai servir o Deus de Noemi não por conta de Deus, por causa de Noemi, mas através de Noemi, ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, tem esse ponto, né? O mais intrigante é justamente porque ela é elogiada por ter feito o que fez, por ter mentido. Mas peraí, Deus foi colocada na galeria da fé por ter mentido, meu Deus. Aí que é o mais difícil, né? Mas a questão é, será que é considerado uma mentira o que ela fez mesmo? Esse que é o ponto.
Ela mentiu por quê? Qual que era a base de tudo? Aí que tá, será que era uma mentira mesmo? Então tem as teorias, né? Então. É delicado o negócio. Irmãos, então, semana que vem a gente dá uma pincelada nessas 3 teorias que existem a respeito da ética da mentira, né? A ética da mentira. Isso aconteceu não só com Raabe, mas na história também já aconteceu isso durante a Segunda Guerra Mundial, durante a opressão dos nazistas lá. Teve uma pessoa também que contou uma mentira, entre aspas, né? Para poupar judeus da morte. Salvou. Então, e aí? Então, ó, vamos orar para a gente finalizar. Do quê? Pode, claro. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que nos revela a sua vontade, que nos revela que o Senhor é um Deus bom, que se importa com as pessoas, que se importa com aqueles que são rejeitados e desprezados pela sociedade. E pedimos que o Senhor nos dê um coração igual ao teu, um coração que se compadece das pessoas, um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas, até mesmo acima da nossa própria vida. Que o Senhor nos ajude a conduzirmos a nossa vida de acordo com os princípios da tua palavra. Leve-nos em paz e segurança até as nossas casas e nos dê uma semana vitoriosa e abençoada na tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então é isso. Então, depois, o pessoal que não está no grupo, pode passar para a irmã e eu adiciono vocês e mando o livro da resenha lá no grupo. Paz, irmã. Deus abençoe.